Trump impôs sanções, mas Moraes dobrou a aposta. Vai julgar Bolsonaro em setembro, custe o que custar. É inacreditável. Mesmo após ser publicamente desmoralizado por Donald Trump, o ministro Alexandre de Moraes continua agindo como se nada tivesse acontecido. Como se estivesse acima de qualquer lei, de qualquer soberania, até mesmo da maior potência do planeta. Um magistrado que, ao invés de se explicar, dobra a aposta e reafirma que o julgamento de Jair Bolsonaro está mantido para setembro. É a demonstração mais clara de que não estamos diante de um juiz, estamos diante de um ativista, de um agente político. Enquanto o mundo observa perplexo, Moraes avisa que não se abala com a aplicação da Lei Magnitsky, uma das mais severas sanções que os Estados Unidos podem aplicar a violadores de direitos humanos e da democracia. Ele diz com desdém que não tem bens no exterior, que seu visto já estava vencido, como se isso anulasse o peso simbólico e diplomático da punição. Essa arrogância não é novidade. Alexandre de Moraes construiu sua trajetória recente calcado em uma postura autoritária, que desrespeita os limites da Constituição e a independência dos poderes. Mas agora a situação atingiu outro patamar. Ele ignora não só os apelos internos por imparcialidade, mas também um alerta direto vindo da maior democracia do Ocidente. Um recado claro de que o mundo está atento ao que está sendo feito no Brasil em nome de uma suposta defesa da democracia. E o mais grave, dentro do próprio Supremo, há quem veja as críticas externas como uma ameaça ao judiciário brasileiro, como se a corte fosse vítima, quando na verdade o que está em jogo é a liberdade de expressão, o direito ao contraditório e a soberania popular. A inversão de valores é absurda. Moraes não está sendo atacado por ser juiz, mas por agir como censor, perseguidor e carrasco político. Pior ainda, o ministro já informou que fará um pronunciamento nesta sexta-feira, na reabertura dos trabalhos do judiciário. Não para reconhecer excessos, nem para refletir sobre o impacto de suas ações, mas para se defender, se vitimizar e, muito provavelmente, atacar quem ousa questioná-lo. É a blindagem do sistema em pleno funcionamento. Quando um dos seus é exposto, todos se unem para protegê-lo, não importa o custo. E o povo? Esse segue calado, censurado, criminalizado por expressar apoio a um ex-presidente que incomoda justamente por ser popular. A engrenagem está montada. Eles têm a caneta, a toga e agora querem ter o monopólio da verdade. A cena é inédita, um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo sancionado por um ex-presidente dos Estados Unidos, que ainda é uma das figuras mais influentes da política global, e fingindo que nada aconteceu. Alexandre de Moraes, ao invés de refletir, recuou? Não, ele reafirmou, com todas as letras, que Jair Bolsonaro será julgado em setembro, como se a imposição de sanções fosse um mero detalhe diplomático. Essa atitude revela muito sobre o tipo de poder que Moraes acredita exercer, absoluto, sem freios, sem contrapesos. E o mais simbólico é o motivo da punição. Trump invocou a Lei Magnitsky, usada contra ditadores e violadores de direitos humanos. Foi um recado direto: o mundo está vendo o STF agir de forma autoritária. Mas, para Moraes, isso é irrelevante. Ele age como se estivesse blindado, não só pela toga, mas por uma bolha de impunidade que o separa da realidade. Não pense o cidadão de bem que Moraes está isolado, pelo contrário. Nos bastidores do Supremo há um movimento de solidariedade institucional, um clima de corporativismo que transforma sanções internacionais em desculpa para se fechar ainda mais o circo. Segundo ministros ouvidos reservadamente, o que está em jogo agora é a defesa do judiciário. Mas não se engane, não é o judiciário como instituição, é a cúpula que se protege contra qualquer ameaça ao seu domínio. Esse espírito de corpo revela um judiciário que perdeu o senso de autocontenção, que não aceita crítica, não admite revisão e que reage com fúria quando suas decisões são questionadas, mesmo por chefes de Estado estrangeiros. É um Brasil às avessas, onde quem tenta alertar sobre os abusos vira inimigo da democracia. O julgamento do chamado núcleo do golpe, como a imprensa militante gosta de chamar, será a peça final de um roteiro cuidadosamente escrito. O alvo é Jair Bolsonaro, e todos os caminhos estão sendo pavimentados para uma condenação exemplar.
A perseguição começou nas urnas, passou pelas cassações, pelas censuras e agora se encaminha para o tribunal controlado por um ministro que já se declarou inimigo do ex-presidente. Isso não é justiça, isso é vingança. Isso é usar o poder do Estado para eliminar um adversário político. E o mais assustador, fazem isso à luz do dia, com o apoio da velha imprensa e o silêncio cúmplice de quem deveria defender a Constituição. O deputado Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a denunciar as sanções contra Moraes como um avanço civilizacional, e por isso está na mira. A resposta do sistema? Intensificar as investigações, acusá-lo de tentativa de obstrução e de coagir o judiciário. Isso mesmo, dizer a verdade, comentar uma decisão de Trump e denunciar abusos virou motivo para inquérito. A lógica do autoritarismo é clara: cale-se ou será criminalizado. Quem ousa defender Jair Bolsonaro é imediatamente rotulado como golpista, extremista, inimigo da democracia. Mas quem manda prender jornalistas, censura redes sociais e ignora sanções internacionais é tratado como herói nacional. Que democracia é essa? Enquanto Alexandre de Moraes ignora as sanções e dobra a aposta contra Bolsonaro, a velha imprensa cumpre seu papel de sempre, encobrir os abusos e manipular a narrativa. Manchetes suaves, análises técnicas, colunistas tentando justificar o injustificável. Nenhum destaque para o escândalo diplomático. Nenhuma indignação com o fato de um ministro estar sendo apontado por perseguição política no cenário internacional. A estratégia é antiga: transformar o algoz em vítima e a vítima em vilão. Bolsonaro, que sempre respeitou as instituições, mesmo sob ataques, é tratado como ameaça à democracia. Já Moraes, que censura, manda prender, bloqueia redes e decide monocraticamente, é vendido como bastião do Estado de Direito. Essa inversão de valores não é inocente. É parte de um projeto de poder, onde a imprensa deixou de informar para se tornar cúmplice do autoritarismo togado. O golpe que eles dizem investigar nunca existiu. Não houve tanques nas ruas, não houve comando militar, não houve plano de tomada do poder. Houve sim um povo indignado, milhões de brasileiros protestando pacificamente contra uma eleição sob suspeita, contra decisões judiciais abusivas, contra um sistema que não escuta a voz das urnas. E por isso, agora, esse povo precisa ser punido. O julgamento marcado para setembro é apenas o ato final de uma peça que já teve todos os seus papéis definidos. Bolsonaro será o culpado, não importa o que diga a defesa. O importante não é a verdade, é o simbolismo. É mostrar ao país que ninguém pode desafiar o sistema. Que quem ousar fazer oposição será esmagado pela mídia, pela justiça, pelas big techs, por toda essa engrenagem montada para eliminar qualquer resquício de conservadorismo no poder. É tirania pura. Alexandre de Moraes ignora o recado de Trump, ignora as sanções internacionais, ignora o povo brasileiro. Ele não recua, ele avança. Eles têm medo da verdade, medo do que pode vir à tona se Bolsonaro tiver voz, medo da força popular que ele ainda representa, medo de que a farsa da democracia deles seja finalmente desmascarada. O julgamento já está escrito. Não é justiça, é vingança institucional. Eles querem calar um líder para controlar uma nação. Querem transformar opinião em crime, protesto em golpe, discordância em atentado. O que está em jogo não é só Bolsonaro, é a sua liberdade, a sua voz, o seu direito de pensar diferente. Eles não vão parar, eles não vão ceder. Eles querem o controle total. Chegou a hora de reagir. Se você está indignado com essa perseguição política, com esse teatro de poder, com essa tentativa de destruir quem pensa diferente, não fique em silêncio. Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que ainda ama o Brasil. Mostre que você não tem medo de dizer a verdade. Cada curtida é um grito contra a censura. Cada comentário é uma faísca de liberdade. Cada compartilhamento é um ato de resistência. Eles querem nos calar. Vamos responder com mais voz, mais presença, mais união. A luta é agora e começa com você. O Brasil está em um momento decisivo.
Não é mais sobre esquerda ou direita, é sobre liberdade ou tirania, sobre verdade ou manipulação, sobre manter o Brasil livre ou entregá-lo de vez ao autoritarismo disfarçado de justiça. Eles têm a caneta, eles têm a toga, eles têm a máquina. Mas nós temos algo muito mais poderoso: o povo brasileiro, a força da fé, o amor à pátria, a coragem de lutar mesmo quando tudo parece perdido. Bolsonaro não está sozinho, e você também não. Somos milhões. E quando milhões se levantam, nenhum tirano consegue permanecer em pé. Levante sua voz, fortaleça quem está na linha de frente, defenda a verdade, porque o Brasil depende de você.